Relação entre os substantivos. Sinônimos, homônimos, antônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos. Essas relações entre os substantivos, aprender, né, a relação entre os substantivos, vai desenvolver que tipo de habilidade, né, para o aluno? Vocês vão conseguir identificar os homônimos e os parônimos e as respectivas diferenças entre as palavras. Então, por exemplo, palavras que têm uma escrita igual, mas um sentido diferente. Palavra que tem uma pronúncia igual, mas uma escrita e um sentido diferente. Entendeu? Então, como aquele exemplo que eu dei da última vez, né? Seção. Seção, existem 3 formas de se escrever seção, mas você fala seção porque tem um único som, né? É uma única forma de se falar seção. Mas escreve-se de 3 formas e tem 3 sentidos diferentes. Então, essa é a relação entre as palavras. Que relação elas têm? De sentido, de forma e também de som, né? Do som que ela faz. Então, é a grafia, né? É a homofonia, no caso, né? E as relações de penônimos e tudo mais. E observar o valor de hipônimos e hiperônimos na elaboração de textos orais ou escritos. Por exemplo, você substituir uma parte pelo todo, né? Então, por exemplo, flor é hipônimo, aliás, rosa é hipônimo de flor, né? Então, eu posso tanto utilizar o hiperônimo flor, quanto posso usar o hipônimo rosa, dependendo do que eu queira falar. Então, sabendo que eu tenho esse universo de palavras, eu vou também ter um vocabulário maior e vou ter outras palavras também para poder utilizar dentro dos meus textos, né, das minhas redações e tudo mais. Então, identificar e empregar palavras homônimas e parônimas, saber utilizar essas palavras, saber identificar o sentido delas, identificar também a grafia e a fonia, né, o fonema, o som que essa palavra ela traz. Tá bom? E aí, a introdução, o que a gente vai ver? Observar as relações de significado entre as palavras, relação de significado que envolve a semelhança ou a igualdade dos sons e da grafia, né, e das palavras, como já tinha falado, né, existem semelhanças e elas precisam ser identificadas na hora da escrita para que eu possa comunicar o sentido correto. Porque, por exemplo, se eu escrevo seção com 2 S, né, iniciando com S, depois 2 S, tem um sentido. Se eu iniciar com C e 2 S, tem um outro sentido. Se eu iniciar com S e o C cedilha depois, então já é um terceiro sentido. Então eu preciso saber identificar a grafia dessas palavras, o sentido que elas têm, para que eu possa utilizar corretamente no meu texto, tá bom? E entender os significados opostos no emprego dos antônimos. Não só significados opostos dos antônimos, mas também significados dos sinônimos, né? Quando eu posso substituir uma palavra por outra, quando ela tem o mesmo sentido, e eu posso enriquecer meu vocabulário tendo um número maior de palavras das quais têm o mesmo sentido, não são iguais, não se escreve igual, não tem o mesmo fonema, o mesmo som, mas elas têm um sentido semelhante. Então eu posso utilizar uma palavra pela outra. Por exemplo, ao invés de escrever morte, eu posso escrever falecer, entendeu? Falecimento. Tá bom? Então, isso me ajuda a enriquecer o meu vocabulário e a saber utilizar a escrita correta para a palavra a qual eu quero comunicar. Então, relação de sinonímia, que são palavras de significação aproximada. Relação de homonímia, que são os homófonos e homógrafos, ou seja, homófonos, a semelhança nos sons, e homógrafo, as semelhanças na escrita. Relação de antonímia, palavras de significação oposta. Então, é antônimo. Lembra de antônimo? A gente estuda antônimo na primeira fase, né? No ensino fundamental 1. Então, a relação de antonímia, ou seja, significação oposta entre as palavras, né? Então, o contrário de morte é vida, né? A oposição de morte é vida. Relação de paronímia. Palavras de significação diferente, mas de forma semelhante. Elas se parecem, mas elas são diferentes, como tráfego e tráfico, né? São palavras parecidas com sentido diferente. Escreve de maneira diferente, mas elas podem ser confundidas, como flagrante e fragrante, né? Flagrante e fragrante, com L e o outro com R, né? Também tem sentidos diferentes, eu preciso saber qual é a diferença para poder escrever de maneira correta.
os hiperônimos e os hipônimos, que são as palavras de significados abrangentes ou significado correspondente, né? Se eu quiser falar de forma mais genérica, mais abrangente, eu uso hiperônimo. Agora, se eu quero ser mais estrito, né, mais específico, eu vou usar os hipônimos. E aí eu faço sempre essa introduçãozinha aqui para vocês saberem a respeito de que é a matéria e sobre o que a gente vai falar.